Olá, meus amigos e minhas amigas. Conforme prometido, estou aqui com um relato para gravar para vocês. Um relato onde eu fiz uma visita a uma cidade no plano astral. Acredito que o plano astral baixo não seria uma cidade muito evoluída, né? Já estive em outras cidades um pouco acima. Eu chamo de cidade, alguns chamam de colônia. Para mim é a mesma coisa, tá, gente? Então, eu anotei aqui, eu gravei tudo no áudio e eu depois eu escrevi aqui a experiência para poder ler para você e contar para vocês como foi essa experiência minha, tá? As experiências, antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês uma coisa interessante. Muitas experiências, acredito que acontece com muita gente, muitas experiências, elas não vêm com legenda, tá? Elas não vêm com índice, elas não falam assim, olha, você vai ter uma experiência agora, que você vai passar por um teste, que você vai ser assim, a experiência vai ser assim, assado, ou depois que acaba a experiência, vem alguém, fala com você, fala assim, olha, essa experiência significa isso, que está relacionado com isso, com isso e com isso. Muito difícil disso acontecer, tá? Pelo menos comigo e pelo que eu já li bastante. As explicações geralmente vêm bem depois. Às vezes vem na mesma experiência, mas é muito difícil. É para a gente mesmo raciocinar, para a gente chegar ao entendimento. E isso é até bom porque exercita o nosso cérebro, né? Exercita a nossa memória, exercita a gente buscar informações, né? Senão fica tudo de mão beijada, aí fica fácil demais. Então vamos para o relato. Eu tentei detalhar o mais, tentei colocar mais detalhes possível, tá? Tem gente que fez nos comentários de outros relatos que eu fiz, falava, mas que detalhe que você pôs, você tinha a porta estava fechada ou estava aberta quando você atravessou e tudo, e realmente, esses detalhes fazem falta sim, tá? Esses detalhes são importantes sim, porque eu também fico curioso quando eu vejo relatos, né, dessa forma. Então eu tentei detalhar da melhor forma possível, tá? Vamos lá. Relato do dia 17 de julho de 2023. 5 horas e 36 minutos da manhã. Acabo de retornar de uma projeção astral que vou relatar. Por volta das 3:30 da manhã, levantei, o despertador tocou, levantei, tomei a água, fiz os exercícios e esperei o sono chegar, sem tentar perder a lucidez. De repente, escutei um estampido, como se fosse um estalo muito alto e bem agudo. Em seguida, minha visão astral abriu. Como eu estava deitado de lado, pude observar o corredor que dá para a porta do meu quarto, de entrada para a porta do meu quarto. Tentei me levantar e percebi que estava em catalepsia projetiva. Relaxei e concentrei em flutuar, e a soltura aconteceu sem dificuldade, porém sem que eu flutuasse. Eu simplesmente levantei da cama. Ainda no meu quarto, percebi que ele estava entre dois planos. Ao levantar, percebi que haviam caixas de papelão novas no chão do quarto, espalhadas, e o corredor que dava de frente para a porta estava muito mais comprido do que o normal. Pensei, estou fora do corpo, mas não estou no ambiente físico. Fui até a janela, que fica no segundo andar de frente para a rua. Observei que várias crianças passavam pela rua, na idade de mais ou menos uns 10 a 12 anos, todas nessa faixa de idade vestidas com uniforme de escola. Estavam subindo como se fosse um mutirão, porém espalhadas. E lá estava claro o dia, tá? Lá não estava de noite, não. Por isso que eu sei também que estava entre planos, né? O Wagner Borges, que é uma referência para mim em projeção astral,
Uma vez eu perguntei na live dele essa questão da gente sair e o ambiente está diferente. Ele falou isso, falou, a gente está entre planos, você não está no plano físico, você está enxergando mais o plano astral onde você está, né, e não o plano físico. Então você pode estar enxergando um outro lugar e achando que está ali no seu quarto, essas referências. Essas crianças estavam subindo em mutirão, porém espalhadas. Elas me olhavam e me cumprimentavam, sorrindo. Algumas estendiam as mãos, tentando tocar as minhas mãos pela janela. Passava uma sensação muito boa e tranquila. Não tinha nada demais nessas crianças, como por exemplo luz em volta delas, sinais de que eram espíritos altamente evoluídos. Não tinham nada, eram crianças comuns. Observação: lembrando que o meu quarto estava entre planos, então acredito que essas crianças estavam agindo assim por perceberem que eu era uma pessoa que ainda estava encarnada e estava ali no ambiente delas, numa cidade astral como um visitante. Isso é o que penso, tá? E essas crianças, quando eu digo que elas não tinham nada demais, é porque quando a gente está fora do corpo, a maioria das vezes a gente vê um espírito. E isso me fez perder o medo de espírito, né? Porque você não vê um espírito, você vê uma pessoa. É como se você saísse na rua e enxergasse as pessoas que estão andando, né? Estão fazendo as suas atividades. É a mesma coisa, você enxerga uma pessoa, você não enxerga um espírito translúcido, né? Muito difícil você ver isso, né? Mas pode acontecer também. Então eram só crianças ali. Seguindo. Uma dessas crianças olhou para mim, sorrindo, e me agradeceu. Eu não entendia por que ele estava me agradecendo, mas respondi: de nada. Pensei, eu devo ter feito alguma coisa que não me lembro. Então eu viro para trás, onde eu havia visto um corredor que dá para a entrada do meu quarto, e vi um rapaz bem já no meu quarto, de mais ou menos uns 22 anos, cabelo meio loiro e encaracolado. Ele tinha um dos braços atrofiados. Quando eu o vi, ele estava com uma criança de mais ou menos uns 2 anos de idade. E fui logo avisando para ele: você sabe que eu estou fora do corpo, né? Ele respondeu que sim, que sabia. Ao ver a criança, me deu vontade de interagir com ela, de brincar com ela. Apanhei ela pelo braço, carreguei e coloquei na janela, brincando com ela, fingindo como se ela fosse cair lá embaixo. Quando você pega a criança e finge que vai, sabe? Fiz isso com ela. Em seguida, me virei para o rapaz, enquanto eu colocava a criança no chão. Vi, vindo do corredor, uma outra criança, mais ou menos na mesma idade, entre 2 e 3 anos. Pensei comigo: eu estou muito lúcido. Minha lucidez e minha capacidade de raciocínio estão altíssimas, ou seja, não tinha como aquilo ser uma ilusão ou ser um onirismo, porque estava muito lúcido mesmo, eu estava muito lúcido. Quando a segunda criança apareceu, o rapaz pegou as 2 crianças e foi saindo no corredor, em direção à porta do quarto. Eu fui seguindo ele, pois vi que ele aparentava ser uma pessoa bacana, tranquila. Então eu disse para ele que estava fora do corpo e perguntei qual era o nome dele e o nome das crianças. Ele respondeu que se chamava Vitor e as crianças se chamavam Ivan e Hugo, apontando para cada uma delas enquanto dizia seus nomes. Continuamos caminhando em direção à porta quando eu comecei a enxergar o que havia além da porta. Ou seja, quando eu fui chegando perto da porta, que o corredor ficou bem grande, a porta foi ficando translúcida e eu conseguia ver o que tinha depois da porta. Observei que do outro lado havia uma rua e pude ver pessoas, algumas casas, da perspectiva que eu estava. Me parecia uma colônia, uma cidade astral. Para mim é a mesma coisa. Então perguntei para o Vitor: que lugar era esse? Se era alguma colônia. Ele respondeu que sim, que era uma colônia que ficava entre planos, entre o plano físico e os planos mais elevados. Perguntei o nome daquela colônia e ele me disse que não tinha autorização para me falar. Observação:
Para tentar ilustrar essa cidade astral, imaginem uma cidade do interior de algum estado. Agora imaginem um bairro com bastante casas nesse interior. Aquelas casas bem simples de interior, uma do lado da outra, com muros, tudo simples, tudo normal. Seguindo, fomos subindo a rua. Essa porta, quando eu saí, ela dava para uma rua já que ia subindo, né? Fomos subindo a rua e eu me atentava em observar os detalhes, pois queria trazer o máximo de informações quando eu retornasse para o corpo físico. Andamos uns 15 a 20 metros. Nisso nós fomos conversando, eu e ele. Não me lembro muito do diálogo. 15 a 20 metros e chegamos em frente a uma casa cujo passeio tinha aquela escada misturada com rampa mal construída, no sentido de não estar bem alinhado, não estar simétrico. Sabe quando a casa, o portão ele é um pouco mais alto que o passeio, aí eles fazem meio que uma escada misturada com a rampa, assim, fica aquela coisa meio estranha, era daquele jeito. Era um bairro simples, bem comum mesmo. Entramos em uma casa e havia uma senhora na sala, porque a casa dava de frente para a sala já, a primeira porta da casa, né? Tinha um portão, você entrava e tinha a porta que dava para uma sala. Entramos na casa e havia uma senhora na sala, de pé. Eu observava cada detalhe com atenção. Havia um móvel no qual eu conheço como nome de estante, feito de madeira escura, bonita e simples. Ele estava bem do lado, assim, eu entrei na porta e ele já estava aqui, como aquele guarda-roupa ali atrás, estava ali. Havia copos e alguns enfeites de porcelana antigo. O pessoal geralmente guardava nessas estantes, né? Elas tinham uma parte de vidro. Tem gente que ela parece uma cristaleira, mas não é, porque ela é mais alta, tudo. Guardavam uns bichinhos de porcelana, só de enfeite mesmo, ficavam ali, né, elefantezinhos, esses bichinhos. Haviam copos e alguns enfeites de porcelana antigo. Eu olhei para a senhora que estava de pé na sala e percebi que ela não me cumprimentou ao entrar. Mas eu cumprimentei ela. Ela respondeu meio acanhada. Eu fui entrando mais e me sentei no sofá, pois o Vitor também havia sentado no sofá na minha frente, na diagonal. Assim que eu entrei na porta da sala aqui, eu entrei, na minha esquerda, na parede da esquerda, tinha um sofá e na minha frente, assim, tinha um outro sofá, os dois na parede, assim, só que eles não ficavam juntos, fechando a quina da parede, porque tinha uma porta aqui, entre a quina de um sofá e a do outro, que ficava assim, tá? Então tinha uma porta aqui. Eu olhei para a senhora, tá? Eu fui entrando, mas sentei no sofá e ele também sentou no sofá na minha diagonal. Observação: esta sala dava para mais 4 cômodos da casa. Haviam 3 passagens com porta e uma passagem para a cozinha sem porta. O sofá que eu sentei estava do lado esquerdo, encostado, ou seja, eu encostei aqui a parede. Eu estava aqui assim, certo? Eu estava assim. Do lado de cá tinha uma porta e do lado de cá do sofá tinha outra porta, tá? Que davam para quartos. Então eu estava aqui tinha uma porta e aqui tinha outra, tá? E o sofá que o Vitor estava sentado tinha uma outra porta do lado dele aqui também. Davam 3 portas ali. Passagem dava para 2 quartos. O Vitor se sentou na parede, o sofá também dava acesso para mais um quarto. E à minha frente tinha a porta que dava para a cozinha, dava para ver porque era aberta, não tinha uma porta, tinha só o coisa assim, né? Não sei o nome quando não tem a porta. Então tinha ali, dava uma cozinha, tudo normal, uma casa normal de interior, tá, gente? Nada demais. Não tinha luz, não tinha flor saindo energia, não tinha nada. Era bem normal. Continuando.
Assim que sentei no sofá, comecei a cheirar o braço do sofá. Olhei para o Vitor. Assim que eu sentei, comecei a cheirar o braço do sofá. Olhei para o Vitor e ele Olhei para o Vitor e disse que eu queria lembrar até o cheiro do sofá quando eu voltasse para o corpo. O sofá tinha um cheiro comum, sofá antigo, porém limpo. Daqueles sofás de pano que tem um braço arredondado, alto. É aquele pano que ele tem um tanto de filetezinho assim, sabe? Mais alto, assim, tem uns filetezinhos assim, mais alto. Não sei o nome daquilo. Observei que foram saindo desses quartos mais pessoas e elas iam chegando aos poucos. Parecia que uma família vivia ali. Eram pessoas normais. Por exemplo, uma pessoa tinha um nariz um pouco avantajado, né? Outra pessoa tinha a testa um pouco maior, né? Ou tinha pessoa calva, igual eu e tudo. Eram pessoas assim, normais, com essas imperfeições, que não sei se chama imperfeições, se é alguma coisa natural, para mim é natural. Mas é só para vocês entenderem, né? Porque geralmente às vezes a gente acha que a pessoa visitou um plano astral e todas as pessoas são totalmente perfeitinhas, não tem nada errado no corpo delas, né? Então, só para ilustrar mesmo, tá? No meu lado direito havia um quarto, ou seja, no meu lado direito havia um quarto que pude perceber. Dentro dele havia uma cortina que separava o próprio em dois ambientes diferentes. No meu lado esquerdo havia um outro quarto que, ao meu ver, era onde as meninas jovens de 11 a 15 anos mais ou menos dormiam, pois pude observar uma escrivaninha, além dos móveis que tinham lá dentro normal, pude observar uma escrivaninha, vários lápis de cor espalhados em cima da mesa e alguns desenhos, né, com aquele suportezinho que tem tipo um clips que prende eles assim, desenhos colocados meio torto, normal, super normal. As pessoas foram chegando e do quarto da minha direita saiu uma menina e sentou no chão. Ela ficou me olhando com ar de curiosidade. Na verdade, todos que iam chegando me olhavam com ar de curiosidade. E me falou que havia uma moça lá fora da casa que estava muito brava por eu estar ali. Disse que ela chegou no portão dizendo: "Cadê ele? Chama ele aqui, chama ele aqui." Mas elas não deixaram a moça entrar e conseguiram dispensar ela. Na verdade, todas as pessoas que estavam chegando na sala estavam me olhando com certa curiosidade, talvez pelo fato de eu ser um visitante do plano físico. Eles eram bem tímidos, igual o povo do interior mesmo, aquela timidez meio risonha, sabe? Dentre as pessoas que foram chegando, havia uma que se sentou na cadeira do meu lado de cá, né? Ele tinha uma cadeira que estava perto da porta, assim. Sentou a cadeira do meu lado, que era um homem, porém usava batom e roupa de mulher. O cabelo era comprido e tinha barba no rosto, uma barba rala, da altura dessa barba minha aqui, só que no rosto inteiro. Achei bem diferente, pois geralmente os homens que se vestem como mulher não têm barba. Me desculpe, mas não sei o nome correto aqui, eu coloquei para explicar para vocês, né? Me desculpe, mas não sei o nome correto que se dá a esse estereótipo, mas respeito a todos. Eu voltei a atenção para o Vitor, quando notei que ainda estavam chegando mais pessoas. Eu virei e falei num tom de brincadeira, mas porém sério: "Uai, Vitor, não para de sair gente desses quartos, não? Isso aqui é um quarto ou um condomínio?" Nesse momento havia umas 9 a 10 pessoas ali. Então falei sério com ele: "Vitor, eu queria te fazer uma proposta. Você não quer me apresentar essa colônia, não? Ou seja, as outras vezes que eu sair do corpo, eu venho aqui ou peço a espiritualidade para me trazer e você me ajuda a conhecer essa colônia." Ele, com ar de espanto, respondeu: "Eu?" Ele tomou um susto, né? Ele falou: "Eu?" Eu disse: "Uai." Nesse momento, chegou mais uma menina. Ela tinha na faixa de uns 13 anos. Era bem magra, mas era magra mesmo, bem magrinha, parecia até alguma deficiência.
chegou perto de mim, parou quase que na minha frente e falou alguma coisa com uma dessas pessoas que estavam ao meu lado, com esse rapaz que vestia de mulher e tudo. Falou alguma coisa com a pessoa que estava do meu lado. Eu observei que um dos braços dela tinha as veias muito salientes, bem acima do normal, o que aparentava algum problema que ela teve em vida. Então o braço dela, as veias, ela já era magra, mas as veias eram muito salientes, era quase que da grossura do meu dedo, assim, as veias, sabe? Muito salientes. E o outro normal, magro, mas normal. Quando voltei a atenção para o Vitor, ele estava entrando em convulsão. Eu me lembrei que enquanto caminhávamos até a casa pela rua, ele havia me dito que tinha um problema, que de vez em quando tinha convulsões. Ele estava se contorcendo no sofá. Nisso, algumas daquelas pessoas se mobilizaram para ajudá-lo, sem desespero, como se aquilo fosse algo comum da rotina deles. O seu corpo, ou seja, o corpo de Vitor, ia mudando sua forma enquanto estava em convulsão, tendo flashes de sua antiga aparência enquanto era vivo na Terra. Eu pude perceber que em seu corpo tinha tatuagens por todo o corpo e a aparência de uma pessoa que usava muita droga. Aí, essa imagem ficava intercalando entre a imagem que ele tinha enquanto era vivo na Terra e a imagem que ele tinha agora, enquanto estava nesse plano. Abri um parênteses aqui, o que acontecia? Vocês já viram, por exemplo, a cena do filme, quando a pessoa olha para uma pessoa e de repente dá um flash, assim, ele vê uma outra imagem naquela pessoa e volta à imagem normal, um flash bem rápido. O corpo dele ficava assim, ficava dando esses flashes e eu ficava vendo aquela outra personalidade que ele tinha ali. A imagem ficava intercalando, que ele tinha enquanto encarnado. Uma das pessoas foi se aproximando com uma seringa para aplicar algo nele. Eu me lembro que ele, com uma voz bem retorcida, pedia para alguém trazer gelo para ele. Então uma das pessoas me disse que quando dava gelo para ele, ele se acalmava, colocava na boca dele. Nessa hora eu pensei, não sei porquê, no plano físico é perigoso, a pessoa pode ter que estar em convulsão e dar gelo, é bem capaz de engasgar e a coisa ficar mais séria. Mas lá deve ser diferente, ou seja, aqui deve ser diferente, pensei na hora, né? No momento em que a convulsão foi passando, ele foi se acalmando com a ajuda das pessoas. Senti que seria tracionado de volta para o meu corpo físico, e isso aconteceu. Abri os olhos, já no corpo físico, sentindo descargas elétricas em meu cérebro, assim como em todo o meu corpo. Peguei o celular e gravei o áudio relatando toda a minha experiência. Então, quando a gente está fora do corpo, nesse ponto que eu senti que eu ia ser tracionado, geralmente quem tem essas experiências de projeção astral sente quando vai retornar para o corpo físico, quando a experiência vai acabar ali. Ou você sente que vai perder a lucidez, eu geralmente sinto que eu vou ser tracionado para o corpo mesmo, né? Sem perder a lucidez. Até porque eu prefiro concentrar no corpo quando eu começo a sentir isso, para eu voltar, para não perder a consciência. Então isso aconteceu e eu retornei para o corpo. Não sei porquê, se é por falta de energia, se é o amparador mesmo que traz a gente de volta, né, nesse momento, não sei. Bom, então essa foi a experiência e por isso que eu comentei no começo do vídeo. Ela não vem com legenda, ela não explica por que eu estava ali, quem eram essas pessoas, por que eu estava ali, por que eu saí do corpo e encontrei com essas pessoas, por que eu fui até ali, né? Por que essas crianças estavam me agradecendo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu participo de alguma tarefa lá e não me lembro quando eu retorno ao corpo físico? Será que uma hora eu vou descobrir? Então são experiências assim que os projetores astrais vão passando, a gente acha que é tudo mil maravilhas, né? Vai vir tudo explicado, vai ter um amparador do lado ali, um mentor do lado, te explicando passo a passo. Não é sempre assim não, tá, gente? Depende do que vocês precisam aprender nesse momento. Já tive várias experiências que o mentor estava do meu lado, a gente estava conversando, me explicou, tinha experiência de testes, né? Tinha experiência que eu fui levado pelo amparador mesmo. Bom, então é esse o relato. Deixo
a cada um de vocês aí, né, com a imaginação, poder tentar deduzir o porquê eu estava ali, né, o que eu estava fazendo. E ainda não retornei nessa colônia, tá? Não consciente, não lúcido, tá? Não sei porquê, mas ainda não. E eu não sou de forçar a barra, né? Se for para ser, vai ser. Então é isso, meus amigos. No próximo domingo eu trago mais relatos para vocês. Grande abraço.